Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais profundas da psicologia, aquela força invisível que molda a nossa vida desde o comecinho. Sabe aquela sensação de estar seguindo um roteiro que parece que não foi a gente que escreveu? De repetir padrões que, no fundo, não parecem ser nossos? De onde será que vem isso? A resposta, olha, pode estar no nosso universo mais primordial. É que antes mesmo de existir uma identidade, um eu, já existe uma estrutura fundamental. É ali que a nossa história realmente começa. Muito, mas muito antes do que a gente imagina. E quando a gente fala desse início, não estamos falando só da família no sentido literal, sabe? Estamos falando de algo muito mais profundo, um verdadeiro projeto psicológico. E aqui está o conceito central de tudo, a imagem parental. Não se trata só de mãe e pai, mas do arquétipo, daquela energia primordial que nos contém. No começo, não existe separação entre o eu e o mundo, é tudo uma coisa só. E o símbolo perfeito para esse estado é o Uroboros, a serpente que morde a própria cauda. Ela representa justamente essa totalidade inconsciente, um ciclo fechado, autossuficiente, onde tudo está contido, sem começo e nem fim. Mas ninguém pode viver para sempre no Ouroboros, né? Para que a vida individual comece de verdade, algo precisa acontecer, uma ruptura. E claro, essa ruptura tem um preço. E o ponto crucial é este. Essa separação não é um erro, não é um fracasso. É uma etapa essencial do nosso desenvolvimento. É como a expulsão do Jardim do Éden, uma ferida necessária para que a consciência e a individualidade possam finalmente nascer. Aqui a gente vê bem essa troca. De um lado, a segurança, o aconchego daquele estado original, onde não existe um eu para se preocupar com nada. Do outro, a liberdade, a responsabilidade e, sim, uma certa dose de alienação que vem junto com a individualidade. É o custo de ser livre. Mas e se essa ruptura não for normal? E se a ferida for muito mais profunda? Muito mais danosa? Bom, aí a gente entra no território da lesão patológica. Quando a imagem parental é severamente danificada, os sintomas são claros e, olha, bem dolorosos. Uma sensação crônica de não pertencer, uma alienação que impede a gente de formar laços verdadeiros e um fundo de ressentimento que acaba colorindo toda a experiência de vida. Conceitos abstratos ganham vida com uma história real, né? Então vamos conhecer a Nora. O caso dela nos ajuda a enxergar como essa lesão se manifesta de uma forma bem concreta. E o que é realmente poderoso aqui é como essa dor interna se torna visível. A Nora não está só descrevendo um sentimento, ela desenhou. Ela se vê ali, esticada, sabe, sendo puxada para duas direções opostas pelos pais, que são representados como essas montanhas rochosas divididas. É a imagem perfeita da fragmentação interna. Mas a história não precisa terminar na dor. A psicologia junguiana é, acima de tudo, um caminho de esperança. A ferida, por mais profunda que seja, pode ser curada. E a Hardy nos dá a chave para isso. A cura não é algo superficial. Ela precisa acontecer no mesmo nível da ferida, o nível arquetípico. É preciso reconstruir a própria fundação da psique. E como essa reconstrução acontece? Bom, não é um processo passivo. Exige coragem para confrontar a divisão, criatividade para dialogar com o inconsciente através dos seus símbolos e, finalmente, muito trabalho para integrar o que foi aprendido na vida de verdade. E esse é um ponto fundamental. O foco do trabalho não é ficar caçando culpados no passado, é assumir a responsabilidade pela própria estrutura psicológica no presente e reconstruí-la conscientemente, tijolo por tijolo. E aqui a gente vê o resultado desse trabalho. A montanha que representava a mãe, que antes era escura, impenetrável, agora está fértil, cheia de vida. E olha só, lá no topo, uma igreja. O que era uma fonte de dor se tornou uma fonte de significado espiritual. Essa imagem aqui mostra a culminação do processo. A figura não está mais sendo rasgada entre as montanhas. Agora ela se ajoelha. A luta deu lugar a uma relação consciente, de reverência com essas forças internas tão poderosas. O conflito virou conexão. Então essa jornada de cura toda nos leva a um conceito ainda maior. O que seria o objetivo final da vida segundo a perspectiva junguiana? Esse processo se chama individuação. Reconstruir a imagem parental é um passo gigantesco e super necessário, mas é parte de uma jornada ainda maior, a de se tornar quem realmente se é, em toda a sua complexidade, em toda a sua totalidade. E a meta não é regredir.
não é voltar para aquele estado de totalidade inconsciente do Uroboros. Pelo contrário, é avançar. É usar a consciência, que foi conquistada a duras penas, para construir algo novo, uma totalidade consciente, uma cidade interna criada pelo esforço humano. Então, para resumir, a nossa jornada começa na imagem parental original, passa por aquela ruptura necessária para a consciência surgir e nos mostra como a cura de feridas profundas pode nos colocar no caminho da individuação. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A imagem parental foi o nosso ponto de partida, o primeiro universo que a gente habitou. A questão que fica é, com a consciência que temos hoje, que universo estamos escolhendo construir, momento a momento, dentro de nós?